Então, no nosso assunto de ciências de hoje, nós vamos ver a poluição do solo. Então, o solo, né, é o lugar onde construímos as habitações, onde andamos e fazemos vários outros tipos de ações, certo? Temos aqui alguns exemplos de tipos de solo, tá? Temos outro exemplo de tipo de solo que já foi estudado por nós na unidade anterior, certo? E todos eles sofrem influência através da poluição do solo, né? A poluição, ela prejudica muito a conservação do solo, chegando até a tornar esse solo improdutivo. É sobre o solo que as pessoas transitam, constroem suas habitações, ocupando todo o espaço desta enorme esfera chamada de globo terrestre, onde vivem os animais, as pessoas e as plantas. Toda ação danosa provocada pelo homem em relação ao solo, né, traz consequências gravíssimas para a própria natureza e para o ser humano, pois causa a diminuição da flora e da fauna, a contaminação das águas subterrâneas, a morte de seres vivos que vivem e se alimentam do solo, entre outras. Então, como a imagem mostra aqui e o tema nos chama a atenção, nós vemos aqui a poluição do solo, que está sendo causada pelo enorme número de lixo, né, jogado nos grandes lixões a céu aberto. O lixo jogado no solo, sem o tratamento adequado, tem substâncias capazes de provocar alterações significativas em sua estrutura natural. O homem é o grande responsável pela poluição do solo. O acúmulo de lixo sólido, como embalagens de plástico, papel e metal, e de produtos químicos provenientes de resíduos do lixo, são também uma das principais causas da poluição do solo. O uso dos agrotóxicos em plantações, quando utilizados de maneira indiscriminada, muitas dessas substâncias ficam no solo, passando para os vegetais e animais. Quando ingerimos alimentos contaminados por essas substâncias, elas vão se acumulando em nosso organismo, podendo levar a graves intoxicações e até o surgimento de doenças. Então, o lixo, né, acumulado sobre o solo, o lixo que não recebe um tratamento adequado, correto, ele traz várias consequências, tanto para o solo quanto para nós, seres humanos, os outros animais e as plantas. Então, como vemos na imagem, o lixo, quando não recebe os devidos tratamentos, traz consequências desastrosas, né, para todo o planeta, toda a natureza. Se vocês observarem agora aí na imagem, vocês vão ver no meio dela um pequeno líquido. Estão vendo essa faixa líquida aí na imagem? Isso é um líquido que ele escorre do lixo. O lixo, quando ele não é tratado devidamente, adequadamente. Esse líquido que sai do lixo, proveniente do lixo, fabricado pelo próprio lixo, ele é denominado de chorume e é altamente tóxico e contamina o quê? O solo, o ar e especialmente os lençóis freáticos, né, que são os lençóis de águas subterrâneos que ficam embaixo da terra e do qual os seres humanos e as plantas se utilizam para sobreviver. Então, agora nós vamos falar sobre saneamento básico. Então, como nós vemos aí na imagem, saneamento significa tornar limpo, saudável, habitável e etc. Sobre saneamento básico, nós podemos dizer que é um conjunto de medidas adotadas em uma determinada região que visa proporcionar situação de higiene para os habitantes. Bem, como saneamento básico, né, nós temos também um conjunto de medidas que estão dentro do saneamento que nos ajuda, né, a manter limpo o nosso ambiente. Vamos ver quais são eles?
temos aqui a coleta e tratamento de efluentes, né, que é a rede de esgoto, lançada no meio ambiente pelas casas, lojas, indústrias, certo? Então, essa rede de esgoto, ela tem que ser coletada e tratada para que depois a água que foi tratada ser devolvida à natureza. Oferta de água encanada e tratada, né? Então, toda a população deve receber água encanada e tratada. Como também deve ocorrer, né, a coleta e tratamento dos resíduos sólidos, que é o lixo. Então, nós vimos o conjunto de medidas, né, que são necessários para a vida e manutenção nossa aqui dentro do nosso planeta, né, para que tudo corra de maneira satisfatória. Então, essa frase aqui, ela fala também sobre o lixo. É uma obrigação do poder público. E a seguir nós vemos imagens de caixas de papelão e vários sacos de lixo dispostos aí no chão, né? Então, o que é que essa frase quer dizer? É uma obrigação do poder público. Que todos esses conjuntos de medidas para a melhoria da população, da higiene da população, da saúde da população, é uma obrigação do poder público. Aí vem aquela questão. Por isso que é necessário que escolhamos bem os nossos candidatos, né, os nossos governantes, para que eles trabalhem em prol da comunidade, certo? Então agora nós vamos partir para o chorume, que é o líquido podre do lixo orgânico, também chamado de RSUs, que é formado por restos de que se consome em casas, lanchonetes, escolas, fábricas, etc. Quando exposto ao ar, certo? Livre, o lixo serve de alimento para moscas, baratas, ratos e outros transmissores de doenças. Por isso, é necessário colocá-lo em recipientes adequados e bem tampados, e caso não se tenha onde depositar, deve-se enterrá-lo, certo? Então, mesmo depois que nós jogamos esse lixo na lixeira, ele continua existindo, né? Não há como não produzir lixo, mas podemos diminuir a produção. E como fazer isso? Reduzindo o desperdício, reutilizando sempre que possível e separando os materiais recicláveis para a coleta seletiva. Se vocês observarem aí embaixo, essas lixeiras, elas são referentes à coleta seletiva, né? Então, a gente tem vários tipos de lixeiras com esses símbolos e em cada uma deve ser depositado o tipo de material que está indicado, tá? É o processo da coleta seletiva. Tudo começa aí nessas lixeiras, né? Onde a gente deve colocar o lixo específico referente a cada material, tá? Então, nós temos agora aqui a imagem desses produtos, onde nós temos papel, plástico, metal e vidro, tá? O que quer dizer isso? Que são materiais que podem ser transformados pelas indústrias e reutilizados no preparo de novos produtos. Esse tipo de lixo é chamado de lixo inorgânico, certo? Então, de acordo com a origem, ele pode ser orgânica, de origem orgânica, o lixo tóxico e o lixo altamente tóxico, né? Então, tudo que se joga na natureza, tudo que está lá em contato com o solo, certo? Pode trazer prejuízos. Então, por isso que nós devemos ter muito cuidado na hora de descartar o nosso lixo. Por exemplo, né, o lixo de origem orgânica, ele pode ser reaproveitado em casa, que são cascas de frutas, resto de alimentos, e pode ser feito com eles o famoso adubo, usado para a plantação, né, para colocar nas plantinhas para que elas cresçam saudáveis. Já o lixo tóxico, como pilhas, baterias e tintas, esses devem ser descartados em lugares corretos, para que não haja contaminação do solo. E o lixo altamente tóxico. O que é o lixo altamente tóxico? É o lixo hospitalar, né? O lixo provindo dos ambientes hospitalares. Então, é muito importante que se faça esse descarte correto do lixo, certo? Então, nossa aula de ciências vai ficando por aqui.
Espero que tenham gostado do vídeo, tá? E a seguir vou deixar na descrição deste vídeo aqui as páginas da atividade.